Senhor Deus, com o teu poder e a tua misericórdia, tocando na mente e coração de cada um, Senhor. Que as pessoas possam sentir mau desejo, Senhor, de estar na tua casa. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão no leito dos hospitais, Senhor. Que o Senhor venha tocando em cada ferimento, Senhor Deus, em cada ferida de cada um. Vem tocando, Senhor Deus, não só nas feridas, Senhor Deus, mas também na mente e no coração. Que as pessoas possam entender, meu Pai, que o melhor lugar do mundo é os teus pés. Vem, Senhor Deus, com os prisioneiros, com aqueles que estão na rua, Senhor Deus, mendigando pão. Que o Senhor venha enviar pessoas de bom coração para ajudar, Senhor Deus, as pessoas. Não só na parte material, mas também na parte espiritual. Muitas vezes as pessoas acham, meu Pai, que as pessoas só precisam, Senhor, de orações. Mas também tem pessoas também, Senhor Deus, precisando do alimento físico, Senhor Deus. Que o Senhor possa enviar pessoas para que eles possam se alimentar, meu Pai. Dá, Senhor Deus, cobertor para aquelas pessoas, Senhor Deus, os mendigos que estão na rua nesse momento. Que nós possamos agradecer, meu Pai, por tudo. Em momentos bons, momentos ruins. O Senhor sabe de tudo e nós não sabemos de nada. Vem, Senhor Deus, com cada um de nós nesse momento, com as crianças, aquelas que não puderam vir, que estão enfermas em casa também, meu Pai. Que o Senhor vá tocando, Senhor Deus, vai fazendo a cura em cada um deles. Abençoa os pais deles, Senhor Deus, também, que um dia eles possam sentir o desejo de estar na tua casa, na tua presença. Que o Senhor venha abençoando poderosamente a vida de cada um. Minhas filhas, meus filhos, meus genros, que o Senhor proteja e guarde o livro de todo mal. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A vida cristã ela é feita de consistência, em tudo. Por exemplo, se eu leio a Bíblia, eu tenho que manter uma certa regularidade. Aquela consistência, permanecer firme naquele propósito. Se eu oro, irmã, eu tenho que também permanecer consistente naquilo que eu estou fazendo, que é a oração. Porque tem gente que ora esporadicamente, ora aqui hoje, aí diz, olha, eu preciso orar mais, aí começa uma oração. Eu não estou falando no sentido de esforço, eu não estou falando no sentido de obras, a gente vai até ver isso aí, porque tudo que se torna algo por obrigação ou forçado, torna-se um legalismo, porque você não está fazendo para Deus. Você não está fazendo, para agradar a Deus, né? Para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes você está fazendo para que as pessoas vejam. Por exemplo, os fariseus oravam, muitas vezes em praça pública, para que as pessoas vissem que eles oravam, não é? Então, nada na vida cristã tem que ser feito para os outros, ou para aparentar algo que muitas vezes você não é. Mas tem que ser feito para Deus de verdade. E por isso que Jesus diz, entra na intimidade do teu quarto e ora ao teu Pai que em secreto te ouvirá. Então, de certa forma, nós temos que fazer para Deus. Então, nossa motivação de assumir um compromisso com Deus, seja de oração, seja de leitura da Bíblia, ou qualquer outra coisa que Deus pede que nós façamos, tem que ser o quê? Tem que ser por amor a Deus, por desejar fazer a vontade de Deus, certo? Então, quando a gente fala em consistência, é em permanência. Vamos trocar a palavra? Permanecer firme naquele propósito, no propósito de oração. Se eu oro um dia, eu continuo orando, então eu permaneço com aquele hábito. Leitura da Bíblia do mesmo modo. E em relação aos mandamentos de Deus, a mesma coisa. Porque, por exemplo, se a gente começar a fazer o contrário daquilo que Deus pede, por exemplo, Deus diz, não dirás falso testemunho, não minta. Mas eu digo, não, só uma mentirinha. Aí, mente uma vez, chega para o filho e diga aí que eu não estou em casa. Aí começa, fiz uma vez, é uma questão boba. Né? Aí a gente começa com aquelas coisinhas poucas, aquilo ali passa também a viver, ser uma consistência. A exceção vira uma regra. Né? Daqui a pouco eu aprendi a mentir, já estou um especialista em mentira. Então, do contrário também, quando a gente procura fazer algo errado e aquilo acaba virando uma consistência, quando eu procuro também fazer algo certo, eu crio uma certa consistência. Em relação à guarda do sábado, do mesmo jeito. Se eu tenho uma certa regularidade, ir para a igreja os sábados, aí a lição fala até assim, nós temos que ter uma consistência todos os sábados e o sábado inteiro. Às vezes a gente diz, não, mas eu não vou hoje. Ok, acontece muitos imprevistos, exceções. Eu até já falei aquele caso do rapaz que ia para a missa, né? Pegando ali um contexto que o meu avô contava história, e que quando uma vez ele não deixou de ir para a missa, uma vez que precisou dar água a um cavalo, ele não foi.
E ele, quando ia para a missa, colocava umas pedrinhas lá. E nesse dia, nesse mês que ele foi contar as pedras, só tinha pedra. A pedra que ele deu assistência ao cavalo. Mas ali foi uma exceção, né? É lícito fazer bem o sábado. Se uma ovelha cair num buraco, você não vai tirar ela, porque é sábado, não é? Ok. Mas quando a ovelha começa a cair no buraco toda semana, toda hora, e todas as vezes a gente diz, não, mas porque hoje foi por isso, amanhã foi por aquilo, aí começa a virar uma regularidade, uma consistência, uma permanência. Então, se a gente sabe que o sábado, como qualquer outro mandamento, é um mandamento de Deus, a gente precisa manter uma certa regularidade, permanecer firme naquele propósito. Não é só no sábado, claro, na oração, como eu já falei, na leitura da Bíblia, para quem lê. Consistência também de ouvir hinos, louvores, que muitas vezes a gente ouve aqui e acolá, não tem uma certa permanência. Então, tudo na vida precisa de ser consistente. E é isso que a lição dessa semana está falando. Aí eu vou fazer uma pergunta, e podem ser sinceras, em tudo na vida. E pode ser em relação ao sábado, que é o tema que nós estamos estudando. A gente parte a partir de uma vida normal, por exemplo, um alimento que a gente começa a fazer uma dieta. Para fazer aquela dieta, a gente tem que ter uma certa consistência, né? Mas chega um momento que diz, não, só uma vez assim, como um docezinho. O médico proibiu o açúcar. Aí o cara, não, mas só uma vez. Aí começa a pensar, não, já fiz uma vez, mais uma vez não tem problema não. Aí é outra vez, não, é só num tipo de festa. Aí tem uma semana que tem 3, 4 festas, a pessoa, né? E aí a gente não segue naquela permanência, firme naquele propósito, né? Não é consistente. Assim também no exercício, a gente começa a caminhar uma semana, comecei essa semana, viu, irmã? Espero que eu permaneça. Mas aí passa uma semana, a gente começa, já estou meio cansado. Aí desiste, não segue, né, firme naquele propósito. E assim também são algumas coisas de Deus. Leitura da Bíblia, oração, os cultos, aquela consistência nos cultos, muitas vezes a gente começa a faltar não, hoje eu não vou, hoje eu não vou. Isso acontece com vocês? Na oração, mãe, na leitura da Bíblia. Esse ano eu vou fazer o ano bíblico, esse ano eu vou ler o Novo Testamento. Aí começa. Tem até um grupo de um irmão que ele fala a leitura do Novo Testamento. Aí muitos irmãos começam e vai desistindo pelo caminho, ou lê 10 capítulos na sequência, e depois começa a queimar um, queimar outro. Aí daqui a pouco desiste, não tem aquela permanência. Acontece isso com vocês? Em que parte da vida isso acontece com vocês? Eu vou ser sincera, mais do que sincera. Eu tenho que orar e pedir muito a Deus na parte de ler, né? De ler a Bíblia. Eu sou muito desligada. Na verdade, eu gosto muito de olhar a Bíblia assim, tipo, olhar as mensagens bíblicas no celular, olhar aqueles hinos bonitos e ler aquelas mensagens que tem na rede social. Eu não sou muito de ler a Bíblia, não. É raro eu ler a Bíblia, eu vou ser sincera. Mas alguma vez já tentou começar a ler um livro? Não, eu tenho muito preguiça de ler, sou sincera a dizer. Não gosto de ler, eu não sei a quem tu puxou, né? Gostar tanto de ler, tanto de livro que eu não fui, o pai não foi, não sei. Eu sei que eu não gosto. Vou ser sincera com Deus, peço força a Deus, sabedoria para que eu possa ter mais sede da palavra, né? Porque na verdade, é raro eu ler a Bíblia. Às vezes a lição também, tem uma vez, 2 na semana que eu leio. Aí pronto, mas tocou num ponto fundamental. Na lição, a gente sabe que essa lição ela traz todo dia um bom caminho, ó, pode olhar. Quem não gosta de ler muito, não precisa ler um capítulo inteiro, mas pode ler esses devocionais, porque lendo um pouquinho já, o tanto que lê e meditar naquela porção que lê, já é importante, tá? Pronto, esse é um ponto. A lição, a gente sabe também que é uma lição que tem todo sábado. A gente pode estabelecer um propósito com Deus de ler a lição, sei lá, toda sexta-feira, antes da escola bíblica, no sábado. Então, tem pessoas que têm uma certa regularidade, uma certa consistência em ler a lição, estudar a lição, mas tem gente que não tem. E, no caso, a senhora está me dizendo que não tem, né? Essa consistência de ler a lição. Aí. E na oração? Como é? A senhora tem aquele hábito de oração, ou chega algum dia que esquece, e aí depois vai passando uns dias a irmã também, Francisco, pode falar. Aí, às vezes, está
Não, hoje não, estou muito cansado. Aí quando pensa que não, passa quase 2 dias, 3 dias, semana. Como é que acontece com vocês? Não, a oração eu oro todos os dias, né? Mesmo que seja naquela pequenininha oração, mas eu sempre tenho minha oração com Deus. Mas, às vezes, o inimigo é tão sujo que, quando eu me levanto, que me acordo, que eu oro, que aí eu sinto o desejo de ler a Bíblia, ou ler a lição, aí sempre tem uma pessoa que chega naquela hora para me atrapalhar. Pronto, ali eu já perdi o foco de tudo. Sempre tem acontecido isso comigo. Mas aí depois eu volto e falo com Deus. Mas é assim, sempre é assim. Minhas orações antes de eu dormir, quando eu me acordo, não vou dizer, assim, muitas vezes eu também não oro na hora da refeição, mas muitas vezes eu oro. Eu tenho que melhorar muito nisso. Às vezes a gente tem um costume de orar, né? Nas refeições. Então, se isso é algo permanente em nossa vida, quando você deixa de orar, sente falta. Mas também, se a gente não tem esse costume, né, não tem esse hábito, então vira a consistência, né, a permanência é não fazer. Aí é quando lembra que às vezes ora. Assim é com qualquer outro mandamento de Deus, né? Quando a gente lembrar, hoje é sábado, eu vou guardar, eu não posso estar... Por quê? Porque já tem tantos dias, tanto tempo que a pessoa às vezes nem está muito ali focado, que a gente não está valorizando a importância do sábado. E quando nós temos essa consistência de guardar o sábado, por exemplo, é diferente. Porque quando... hoje é sábado, já estou fazendo diferente do que realmente eu estou acostumado, habituado a fazer, né? Então, essa é a diferença de alguém que está disposto a criar uma consistência, uma permanência, né, com Deus, porque a gente também não pode confundir essa consistência de fazer as coisas que devemos fazer com o legalismo, que é o caso dos fariseus, que fazia tudo para mostrar para os outros que eles guardavam. Eles devolviam o dízimo até do ende e do cominho. Jesus disse assim, vocês devem fazer isso, mas sem omitir as outras. Mas eles esqueciam do órfão, da viúva, deixavam de fazer outras coisas. Não adianta também só guardar o sábado, esquecer as outras coisas, ou guardar qualquer outro mandamento, ou guardar simplesmente para ser visto pelas pessoas que eu faço isso, como os fariseus faziam em praça pública, orando para ser visto, e realmente deixar de fazer realmente as outras coisas, ter misericórdia, ter o amor para com o próximo. É que nem Fatinha falou, que tem preguiça de, às vezes, não ler a Bíblia, não gosta de ler. Aí eu já sou diferente. Se eu soubesse ler, eu tinha certeza que eu acho que era a minha vida, era ler, porque eu tinha muita vontade. Mas, como eu não leio, aí tem a parte da oração, né? Aí eu converso com Deus, Senhor, eu não sei eu ler, mas escuto, né? Aleluia. Aí a parte da oração, eu oro, mas eu gosto muito de orar quando eu vou dormir. Aí, no caso, quando eu estou orando, que estou me concentrando, aí o jovem vai e bota uma conversa no meio. Eu paro a oração. Aí, quando ele dorme, aí eu volto a orar. Aí, quando é de manhã, que eu começo a orar, aí a vizinha, ali a pessoa desconcentra, porque a parede dela é vizinha com o meu quarto. Aí eu paro, aí eu fico ali sentada, aí depois começo a orar de novo. Porque na hora que a gente está orando, que aquela pessoa fica, que nem Fatinha disse, fica conversando, a gente se desconcentra, né? Aí eu sei que ele fica conversando e eu paro. Aí quando eu vejo que ele está dormindo, aí eu começo a orar de novo. Mas é o seguinte, se eu soubesse ler, eu acho que era a minha vida. Então a irmã está me dizendo que, de certa forma, a irmã tem uma certa consistência na oração, uma certa regularidade, né, de manter. Mas sabe o que eu achei mais bonito na fala da irmã? Quando ela disse assim, que ama orar, gosta de orar. Então, eu vou encerrar, praticamente, fechar aqui a lição nesse sentido, que a lição fala sobre isso. A verdadeira motivação de fazer as coisas para Deus, de obedecer a Deus. Seja qualquer mandamento, inclusive o sábado, que é o que nós estamos estudando aqui. Gostei demais dessa palavra da irmã. É quando ela diz assim que ama orar.
É a vida dela orar. E isso nos ensina muito sobre a vida cristã. O que é que deve realmente motivar o cristão a fazer algo para Deus? A orar, a ler a Bíblia. Não é por obrigação. Ai, meu Deus, eu tenho que ler o capítulo, meu Deus, tenho que cumprir a meta. Tem que ter um capítulo todo dia. Ah, eu tenho que orar porque senão Deus vai me castigar. E assim, com todos os outros mandamentos de Deus, com todas as outras ordenanças. Ah, eu tenho que ir para a igreja, ai, meu Deus. A fala em todas as coisas que nós fizermos para Deus deveria ser essa. Ah, eu vou para a igreja porque eu amo ir para a igreja. Eu leio a Bíblia porque eu amo ler a Bíblia. Eu oferto ao Senhor porque eu amo ofertar, eu me sinto bem. Eu reconheço que Deus é bondoso para comigo. Se a vida cristã fosse assim, irmão, eu amo ofertar. Tem que ofertar. O pastor está pedindo dinheiro demais, não sei o que, a igreja. Só pensando nisso. Então, isso não é uma vida cristã. A questão está na motivação. Os fariseus faziam tudo. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer aqui para o povo ver que eu faço. Eu tenho que orar na praça para o povo ver que eu faço. Para assim mostrar para as pessoas, para propagar. Então, qualquer coisa que você fizer na vida cristã, pensando assim, que está fazendo porque precisa ser feito e não por amor, que é a parte da lição, viu, mãe, que fala isso, depois a senhora pode ler em casa, novamente, essa parte, que fala exatamente disso, que o motivo da gente é o amor. O que nos impulsiona a guardar os mandamentos de Deus, ou fazer algo para Deus, sempre tem que ser o amor. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Porque eu penso na cruz, irmã, quando eu falo disso. Eu penso que Jesus derrama seu amor e sua graça sobre nós. Eu penso no braço da cruz, né? De cima para baixo, Deus derrama sobre nós. Mas que esse amor eu não posso receber de Deus e aí guardar para mim. As graças de Deus, o amor de tudo, e eu reter para mim. Eu preciso o quê? Compartilhar. Olha o braço da cruz. Eu recebo de cima para baixo, mas nas laterais, na horizontal. Eu espalho essa graça, esse amor que eu recebi de Jesus. Né? Diz que o evangelismo, a missão, é um mendigo que estava com fome, né? Que recebeu pão e que vai contar para outras pessoas onde achou esse pão. Então, eu recebo o pão de Deus e eu vou contar para as pessoas, para o mundo, anunciar, falar, né? Onde tem esse pão, onde tem esse amor, onde tem essa graça. Então, quando eu guardo o sábado, não posso guardar. Sábado eu tenho que ir para a igreja, sábado... Não, eu amo ir para a igreja. Eu adoro estar no dia de sábado aprendendo um pouco. Eu adoro os louvores. Eu amo. Jesus me amou. Então, tudo que nós fizermos na vida, só tem que ter uma motivação. O amor de Jesus Cristo. Amém? Porque caso seja o contrário, nós vamos fazer, irmã, na carne. Isso é obra da carne. Mesmo guardar os mandamentos de Deus, se não for pela verdadeira motivação, é uma obra da carne. Porque você está fazendo por obrigação, está fazendo apenas por fazer, às vezes até meio contra a vontade. Tudo na vida cristã. Se for nesse sentido que a irmã falou, eu amo orar, eu amo ofertar, eu adoro ir para a igreja, eu me sinto feliz em guardar o sábado. Se a gente fizer isso, a vida cristã será uma vida bem melhor. E não será uma vida de medo de Deus. Deus vai me castigar. Não, mas será uma vida de liberdade. Eu sou livre. É alguém que recebeu a liberdade de Cristo e faz um bom uso dessa liberdade para fazer a vontade dele. Essa é a verdadeira liberdade do cristão. Amém? Satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. E vocês? Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor,
tenho crente zeloso e leal, resoluto, Senhor, e com fé zelardo, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Aleluia, Deus seja louvado. Oremos. Santo Deus, obrigado, Pai, por mais uma escola sabatina, bíblica sabatina, por um estudo de mais uma lição desse tema tão importante, que exige de nós obediência, sim, mas não uma obediência forçada, não aquela obediência que vem apenas atender às exigências da lei, mas uma verdadeira obediência, uma obediência genuína, gerada em nosso coração pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Uma obediência motivada pelo amor. Uma obediência, Senhor Deus, que faz com que a gente sinta prazer em realizar ou fazer a Tua vontade. Nós tenhamos prazer em cumprir os Teus mandamentos, em dedicar tempo para a oração e estudo da Bíblia, prazer em estar em Tua casa, em ouvir um louvor, prazer, Senhor Deus, em guardar o Teu santo sábado. É por isso que nós oramos agradecidos, na certeza que o Senhor vem aqui ao nosso encontro essa manhã, vem nos ensinar, vem nos guiar a cada dia através do Teu Espírito. Continua guiando essa igreja, continua guiando essas crianças para que elas possam se firmar cada vez nos Teus princípios, Senhor. Que elas possam adquirir constância, consistência, permanência nos propósitos de Te servir. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa é uma oportunidade que temos, né? De ofertar a Deus, de ofertar a sua causa, contribuir com a sua missão. Mas que nós possamos fazer, como dissemos na lição, de coração. Que possamos fazer com amor. Que a verdadeira motivação da gente seja a alegria de servir a Deus. Como a irmã Francisca disse que amava orar. Que a gente também possa dizer, eu amo ofertar. Porque quando eu digo que amo ofertar, eu estou seguindo no propósito de servir a Deus com alegria. Não por exigência, não por uma norma, não por uma forçação, uma obrigação, não. Mas porque eu amo fazer isso. Porque eu reconheço de que Deus já me deu muito, e eu muito me alegro pelo que Ele fez por mim, e por isso que eu entrego uma parte do que Ele já ofertou para mim. Então Deus nos abençoe grandemente. Absoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei. Que Deus possa abençoar, né, o ministério do pastor Gilvan aqui na igreja. Que a gente agradece muito, né, por ele estar presente, né, por conduzir a igreja, conduzir as ovelhas, certo? E alguém tem alguma coisa para falar para ele? Se quiser, a oportunidade é agora. Pois é, alguma coisa que vai infringir. É uma coisa que ele é. Ele ensina a Bíblia muito bem, ele cuida das ovelhas muito bem, pronto. Amém. Mais alguém? Bom dia, feliz sábado. Também quero deixar uma mensagem, né, para meu pastor, meu filho, né? Pastor e filho, irmão, tudo. Dá os parabéns para ele, né? Que ele continue sendo sempre essa pessoa. Fazer como Esther, mesmo atrapalhado assim, mesmo do jeito dele, mas é um pastor que destrói as ovelhas, né? Que essas crianças possam ser o futuro da nossa igreja e que possamos trazer mais pessoas através dele, do nosso pastor e de vocês, crianças, tá? Parabéns, pastor. Deus te abençoe e tu continue firme e forte nas promessas do Senhor. Amém.
já chora, bem distedinho. Melissa, Rafael, chora não, Melissa. Pode falar, Melissa. O meu pastor é que nem uma poção. Ele chega perto da pessoa, que a pessoa está triste, fica alegre. Bom dia, feliz sábado mais uma vez. Estou aqui para falar do nosso pastor, né? Que eu digo que ele é um pastor, que eu amo muito ele, porque ele é um pastor que dá fé de todo mundo, das crianças, e ele dirige a igreja muito bem. Que Deus venha abençoar ele, que ele seja essa pessoa, que ele é muito dedicado ao povo, dá fé de todo mundo. Eu nunca tive raiva dele, graças ao meu Jesus, eu amo muito ele. Eu digo, amo Gilvan demais, de coração. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja sempre a sua vida e a vida da sua família, tá bom? Amém. Parabéns. Amém. Então, o que eu tenho a dizer realmente é que Gilvan, ele conduz, né, as suas ovelhas da melhor maneira. Eu sei que eu convivo com ele, né, diariamente, o quanto ele se preocupa com cada um, independentemente de ser adulto, de ser criança, de ser idoso. O carinho que ele tem por todos é igual. Não tem isso. E ele se preocupa de uma maneira que ele deixa até de pensar nele para pensar nas suas ovelhas. Então, isso é uma virtude, isso é uma coisa que é característica dele, né? E que ele sempre está disposto a ajudar, está ali junto com as suas ovelhas. Então, é uma virtude que um pastor deve ter e ele tem. Então, que possamos orar pelo nosso pastor para que ele continue, né, guiando as ovelhas pelo melhor caminho, porque ele é um ungido do Senhor. Amém? Como reconhecimento, né, a gente vai entregar o certificado ao pastor Gilvan de Oliveira, em celebração ao dia do pastor Batista do 7º dia, como forma de expressar nossa profunda gratidão por sua vida, dedicação e incansável serviço ao reino de Deus. Amém? Então, está aqui o certificado. Já tirou a foto? Tira a foto. Pronto. Então, palmas para Gilvan. Ser pastor é ser chamado para servir. É ouvir com paciência, aconselhar com sabedoria e guiar com fé. É estar presente nos momentos de alegria, mas também nos de dor. É orar pelas famílias, pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos. É ser amigo, conselheiro, exemplo. E muitas vezes, o ombro, onde lágrimas silenciosas encontram conforto. O pastor é aquele que, mesmo nas suas lutas pessoais, coloca as necessidades do rebanho em primeiro lugar, que dedica horas de estudo da palavra, preparando mensagens que edificam e fortalecem os corações, que visita os enfermos, estende a mão aos aflitos e a voz de esperança para quem já quase perdeu a fé. Sabemos que o chamado pastoral não é fácil, exige coragem, exige um amor profundo pelas vidas que Deus confia em suas mãos. Por isso, neste dia especial, queremos dizer: obrigado, pastor. Somos chamados para a missão, guiados pela luz do Senhor. Essa foi uma homenagem, né, da Igreja Batista do 7º dia de São Bento do Trairi para o pastor Gilvan, né? A edição foi feita pela irmã Gilvaneide e estamos felizes, né? Espero que tenha gostado da homenagem e que Deus abençoe. Ele é separado e ungido do Senhor. Eu amo esse moço, ele é o meu pastor. Ele é separado e ungido do Senhor. Eu amo esse moço, ele é o meu pastor. Canto todo dia, canto alto e com amor. Eu grito bem alto, eu te amo, meu pastor. Ele é separado
perdão. Cuida das ovelhas e também é bonitão. Ele é separado e ungido do Senhor. Eu amo esse moço, ele é o meu pastor. Ele é separado e ungido do Senhor. Eu amo esse moço, ele é o meu pastor. Eu amo esse moço, ele é o meu pastor. Eu amo esse moço, ele é o meu pastor. Pastor, você é especial, nos ensina o bem e é tão leal. Pastor, você é nosso amigo, como é bom contar contigo. Pastor, você é especial, nos ensina o bem e é tão leal. Pastor, você é nosso amigo, como é bom contar contigo. Pastor, você é especial, nos ensina o bem e é tão leal. Pastor, você é nosso amigo, como é bom contar contigo. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos e sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.